Estamos no Salmo 119. Nós vamos ler hoje o versículo 98, né? Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Normalmente, os pais, professores, eles têm ferramentas de ensino, porque quem está numa posição de ensinar precisa descobrir como ensinar. Não basta só você saber alguma coisa, você precisa saber também ensinar, né? Tanto é que os professores, quando a pessoa escolhe a formação de magistério, de letras ou qualquer outra que ela vai dar aulas, é ensinar os métodos de ensino. Como é que você vai conseguir captar a atenção das pessoas para o que você tem a dizer? Eu já conheci, vocês também devem ter conhecido, professores que tinham muito conhecimento, mas que não sabiam ensinar, não é? Eles não despertavam a atenção da sala dos alunos. Não é que aquela pessoa não sabia, ela sabia e sabia muito, mas ela não sabia como passar aqui. Então é muito importante saber transmitir o conhecimento que se tem. Imagina, Deus é o detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o entendimento, né? Não existe ninguém que quer mais nos ensinar, nos instruir do que Ele. Assim como o pai tem um filho, sabe que o filho precisa da sua instrução. Ele, ao longo da vida, ele precisa do que você sabe. Não é assim? Você deve ter vivido experiência com seus pais, principalmente com a sua mãe, não é? Ali, ela naquele desejo, naquela ânsia que você aprendesse alguma coisa. Porque, de repente, ela sofreu e ela não quer que você sofra. Então, ela está ali tentando colocar aquele ensinamento na sua cabeça. Mas não basta só o esforço de quem quer ensinar, né? Quem quer ensinar precisa saber ensinar. Mas aquele que está do outro lado precisa querer aprender. Então, Deus, como esse grande mestre, professor, essa pessoa que tem todo o conhecimento do mundo, né? Deus tem todo o conhecimento que a nossa alma precisa. Não é o pastor, não é o nosso marido, não é o professor de repente de uma universidade, não é o autor de um livro renomado, não. Quem tem todo o conhecimento que nós precisamos é Deus. E Ele escolheu nos instruir através da palavra. Olha só o que o salmista fala, tu. Então, quem vai ensinar é Deus. E Ele vai ensinar através de qual ferramenta? Pelos teus mandamentos, pela palavra. Eu gosto muito dos salmos de Isaías 66, 2. Eu até li durante a semana esse versículo, né? Que mostra para quem Deus olha. Deus olha para pessoas específicas. Então, o olhar de Deus passa por toda a terra, mas há um olhar especial que cativa a atenção de Deus. Lá está os contritos, abatidos, pessoas que sofrem, mas os humildes e aqueles que tremem diante da palavra dele. Então, Deus tem um olhar especial para a forma como nós recebemos a sua palavra, como nós agimos diante da palavra. Então, tremer diante da palavra. Ou seja, ter um tremor, né? Ter um temor diante daquilo que ele está falando. O ensinamento dele não é uma palavra comum. Quantas vezes nós estamos diante de alguém falando e nós não escutamos, não é? Às vezes nós estamos no aeroporto e aquela voz está falando o tempo todo. Não tem alguém que fica ali falando? O voo número tal, companhia tal, vai sair em tal portão. A gente escuta aquilo o tempo todo. Mas você guarda alguma coisa? Não. Às vezes você não consegue entender nem o seu voo. Quantas pessoas já perderam o seu voo? Não é que elas não ouviram, elas ouviram, mas elas não se deram conta que era o voo delas. Então, há uma forma de se ouvir a palavra. Você não pode ter esse mesmo ouvido que você escuta lá a moça do aeroporto, que você está lá
Você está fazendo compra no mercado e tem alguém que está falando. E você escutou, mas você não escutou. Escutou, mas não escutou. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre ouvidos, né? Então acontecem muitas coisas ao longo do nosso dia, muitas vozes que parecem que nós ouvimos, mas nós não ouvimos. Isso não pode acontecer com a palavra. Isso não pode acontecer aqui agora, por exemplo, na meditação. Esse é um momento muito especial. E quando Deus nos dá a sua instrução, Ele repara como nós recebemos. Não tem nada pior do que você tentar ensinar quem não quer aprender, né? Ensinar um filho que não quer ouvir, ele vai rebater, ou ele vai, a sua expressão corporal já está dizendo que ele não vai aprender, que ele não quer ouvir, que ele não vai fazer nada daquilo. Numa sala de aula também, né, você percebe os alunos que querem aprender, é visível para um professor, o aluno que quer aprender, né? Às vezes nós podemos nos equivocar achando que uma pessoa não tem interesse por causa da sua expressão, né? Já aconteceu, eu já errei também, porque a gente observa e você pensa assim, essa pessoa não quer aprender. E ela tem alguma dificuldade, por exemplo, quando nós descobrimos o déficit de atenção em sala de aula, quando nós descobrimos algumas doenças, os professores são os que mais descobrem os problemas que os alunos têm, mais do que os pais. Sabiam disso? Né? Os professores têm a tendência de descobrir se um aluno tem alguma dificuldade, algum déficit, né, para aprendizado. O professor consegue captar porque ele fica com o aluno e ele tem esse olhar que sabe diferenciar, né? Então, muitas vezes o professor, por não ter, eles são sobrecarregados, muito trabalho, ele não consegue perceber, olha, essa criança aqui tem um problema que precisa de uma ajuda médica. Ele não está aprendendo ou ele está atrapalhando a aula porque ele tem isso aqui, um déficit cognitivo, um déficit de atenção, ele tem uma hiperatividade, ele tem uma dificuldade de foco. Não é que ele não quer, há uma patologia, há uma doença ali. Eu estou falando de doença mesmo, não estou falando hoje dos muitos diagnósticos que são dados quando não é doença, né? Mas aí quando você descobre o problema e começa a tratar aquele problema, aquela pessoa aprende. Todos os professores já tiveram alunos assim, que se tornaram uma grande surpresa, porque não se esperava nada daquela criança que ficava jogando papelzinho no meio da sala, bagunçando, chamando atenção, né? Quando ela pega um bom professor, aquele professor vai descobrir a razão daquele comportamento, seja emocional, seja físico, um problema físico, e aquele professor vai tentar ajudar, né? Muitos alunos tiveram suas histórias completamente, história de vida completamente mudada porque pegaram um professor. Então, Deus quer ser essa pessoa na nossa vida todos os dias. Ele sabe de todas as dificuldades que nós temos. Nós temos déficit de atenção, muitas vezes a gente não presta atenção, muitas vezes a gente não escuta, a gente faz barulho na hora que não é para fazer, a gente atrapalha, não é assim? Nós não somos? Nós somos isso. Mas Ele não desiste de nós. Mas Ele escolheu nos ensinar pela palavra. Imagina isso. Ele escolheu nos instruir, nos educar pela sua palavra. E pela palavra, agora vem uma parte que eu gosto demais. Pela palavra, Deus nos faz até mais sábio que os nossos inimigos. Imagina, nós vamos ler agora nos 3 próximos versículos uma medida, essa sabedoria que Deus dá através da palavra pode ser comparada com o entendimento que outras pessoas têm. E aqui começa pelos inimigos, né? Nós estamos no meio de uma geração que acha que sabe muito. Porque nós estamos aí com várias plataformas, como o YouTube, como as redes sociais de uma forma geral, Instagram, Facebook e tantas outras coisas, né? TikTok, que tem aqueles vídeos rápidos. E as pessoas acham que sabem muito, porque elas recebem uma carga de conhecimento grande. Saber não é ter sabedoria, são coisas completamente diferentes. Nós temos um mundo
que tem muito conhecimento, mas não é um mundo sábio. A nossa geração é sábia? Não, não é sábia. Nós vemos claramente que as pessoas não estão sábias, né? E Deus quer evangelizar este mundo através do seu povo sábio. Imagina, os inimigos eram pessoas arrogantes. Lembra que a gente leu aqui nos versículos anteriores? Os inimigos do salmista eram pessoas empoderadas de si mesmas. Eles achavam que eles tinham conhecimento, que eles podiam, que eles eram mais fortes, que eles eram mais isso, mais aquilo outro. Assim como hoje o mundo. Mas a verdadeira sabedoria tem uma origem, uma fonte, que não vem de livros, que não vem de escolas, que não vem do próprio coração, que não vem só da pessoa ficar pensando como os filósofos do passado, né? A sabedoria está dentro de você, você vai ficar pensando e pensando, observando a vida, filosofia, né? E vai observar tudo e você vai aprender. Não, isso traz sabedoria, claro que traz. Você observar o comportamento das pessoas, você observar a natureza, tudo isso ensina. Mas a fonte verdadeira da sabedoria é Deus. Sem Deus, qualquer conhecimento é só conhecimento. Não é sabedoria. Não é sabedoria, né? Então, sabedoria terrena é que as pessoas falam, né? Aquela pessoa, aquele intelectual. Olha, aquele é o maior professor daquela universidade, porque ele é. Colocam pessoas, mas ele tem o conhecimento de Deus? Se ele não tem, ele não é essa sumidade toda que as pessoas falam, né? Então, Deus escolheu evangelizar o mundo através da sabedoria do seu povo. E eu tenho aqui o versículo que fala isso, está lá em Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. A Moisés era como um professor encarregado pela instrução daquele povo. Deus colocou Moisés ali para ser aquela fonte de instrução. E ele fala, eu tenho ensinado estatutos e juízos que vinham de Deus, que Deus tinha dado para ele, para que assim passais no meio da terra a qual ides a herdar. Então o povo deveria se tornar sábio no deserto para quando entrasse na terra, entrasse com um comportamento completamente diferente dos moradores daquela terra. Lembra que a terra tinha moradores? Né? Eles estavam prestes a possuir uma herança muito grande dada por Deus, mas tinha uma forma de se comportar naquela terra. E o 6 fala isso mais claramente. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Olha isso. Através do testemunho do povo de Israel, o mundo inteiro deveria chegar à conclusão: esse povo é entendido, mais entendido do que todos os povos. Olha só isso. Então, o mundo deve olhar para nós. Israel existe como nação hoje, está lá, é uma referência linda de Deus, mas nós mais ainda, porque cremos em Jesus. Né? Então, as pessoas devem olhar para nós e devem... Poxa, e não são pessoas comuns, isso aqui são os inimigos. Porque os inimigos são aquelas pessoas difíceis de aceitar a qualidade daquele alvo do seu ódio. Inimigo normalmente quer desqualificar, mas a sabedoria é tão grande, sobressai tanto, que os inimigos vão olhar e vão dizer o quê? Uau! Tá aqui uma nação sábia. Como é que eles conseguiram fazer isso? Como é que eles conseguiram entender isso? Então, qual deve ser a nossa resposta aos nossos inimigos? Eles nos odeiam, eles querem nos prejudicar, eles querem se vingar de nós, eles querem nos retaliar. Nós vamos pagar na mesma moeda? Não. Nós vamos agir com sabedoria para que eles vejam. Olha, eles são diferentes de nós. O que acontece com esse povo? Não é assim? Então nós vamos ter ao longo da vida inimigos,
mas nós devemos nos comportar com esses inimigos com sabedoria, para que eles entendam quem é o nosso Deus e que é o nosso Deus que faz todas essas coisas. Mas aqui fala nesses versículos que a sabedoria está em ouvir a instrução. Moisés ensinava os estatutos e os juízos, mas cabia ao povo guardar e cumprir. Guardar e cumprir. Na meditação passada, eu falei sobre o meditar todo o dia, né? E como eu falei para vocês, tinha muita coisa para falar, não consegui falar tudo, né? Mas eu esqueci de falar uma coisa que para mim é fundamental, não pode faltar nesse versículo. Porque as pessoas hoje em dia falam assim, mas a vida está tão corrida, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ficar meditando na Bíblia, eu tenho muitas coisas para fazer, né? Como é que eu vou cumprir esse mandamento de meditar todo dia? A palavra de Deus, ela está inserida em toda a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem conselhos que cabem em toda a nossa vida. Por exemplo, você acorda de manhã, você pode se lembrar da palavra porque a palavra diz alguma coisa sobre amanhã. Você vai fazer comida, a palavra fala alguma coisa, tem uma instrução para a comida. Você vai fazer compra, tem uma instrução para a forma como você vai comprar, não é? Você vai fazer um exercício físico, a Bíblia tem uma instrução para o seu exercício físico. Você vai se alimentar, a Bíblia tem uma instrução para a forma como você deve se alimentar. Você vai cuidar do seu cabelo, a Bíblia tem uma instrução para a forma como nós devemos cuidar do nosso corpo. Né? Você vai aprender algo, a Bíblia tem uma instrução para a forma como nós devemos aprender. Você vai se divertir, a Bíblia tem uma instrução para a forma como você vai ter o seu lazer. Você vai viajar, a Bíblia tem instrução para quem entra, para quem sai. A Bíblia tem instrução para tudo. Então, como que você não vai meditar na palavra todo dia? É fácil, porque a Bíblia cabe todo o nosso dia. Era essa a proposta do Godlywood, vocês lembram disso? Você não tem tempo de fazer tarefa. Como que eu vou fazer tarefa? Aí a gente ia, com todo amor, olha só, mas você já não faz a comida para a sua família? Faço. Então você só vai colocar mais amor nessa comida. Você agora vai colocar a mesa. Você já não faz a comida? Faço. Então agora você vai lá e vai colocar o prato, o copo e servir a sua família com amor. Ah, tá. Então, pronto. Porque antes as pessoas viam aquela tarefa como algo que era impossível de praticar. Assim como meditar na palavra o dia todo, a pessoa pensar, impossível, eu não vou conseguir. Claro que você consegue. Porque Deus faz parte da nossa vida. Você está fazendo um cálculo, você está somando. Então você pensa, poxa vida, graças a Deus, o Senhor me deu cérebro aqui, a palavra fala que o Senhor ilumina os nossos pensamentos. Você vai dormir, a Bíblia ensina como a gente dorme. Já pensou? A Bíblia ensina até como a gente dorme. E fala para a gente dormir e pensar que enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando, Ele está cuidando. Porque normalmente nós temos dificuldade, às vezes, para dormir, porque nós pensamos nas atividades do outro dia. Mas aí você lembra da palavra, aos seus amados Deus dá enquanto dorme, então tem que dormir, senão Deus não vai me dar. Olha só, puxa, que sonífero bom é esse? Não, tem que dormir, eu tenho que dormir, senão eu não vou receber. Não é? É melhor do que melatonina, é melhor do que qualquer coisa. Eu preciso dormir para receber. Não é? Então, a Bíblia tem essa instrução que cabe. Durante os 7 dias da nossa semana, os 30 dias do nosso mês, todos os nossos anos de vida. Cada momento que nós estamos tendo que tomar uma decisão, fazer uma escolha, está lá a palavra, pronta para nos dizer qual escolha que nós vamos tomar, né? E aqui o salmista fala que a palavra está sempre com ele. A palavra está sempre com ele. Então a palavra não pode sair da nossa mente. Por isso que fala de dia e de noite, a palavra tem que permanecer ali dentro. Porque se a palavra sair, eu vou tomar uma decisão por mim mesmo. A palavra precisa morar dentro de mim. Entenderam por que nós precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo é a palavra também morando dentro de nós. Então, a palavra precisa habitar dentro de mim. Porque se ela não morar dentro de mim, se ela for uma visita, em algum momento eu estou sozinha. Então, eu vou tomar uma decisão por mim mesma.
E eu não posso tomar uma decisão sem a palavra. Todas as minhas decisões devem ser fundamentadas na palavra, né? E eu coloquei aqui uma última reflexão sobre esse versículo, que assim como um professor deseja muito que os seus alunos aprendam, o professor quer muito que os seus alunos sejam bem instruídos. Um professor não tem prazer de olhar as provas, de corrigir as provas e ficar dando X, né, 0. Não. Poxa, ele quer que o aluno aprenda. Imagina Deus, então. Na hora das nossas provas, o que o nosso Deus mais quer é falar: uau, ele foi aprovado, ele passou. Quando nós vivemos situações difíceis, momentos desafiadores, o Espírito Santo está ali torcendo por nós para que a gente acerte. Ele está ali pronto a nos ajudar. Imagina, as provas da escola, da faculdade, nós não podemos fazer com um mentor, né? Nós não podemos fazer com um tutor. Nós fazemos provas como? Sozinhos. Você com você mesmo, e pronto, que você aprendeu, né? Mas as provas da vida, nós temos o Espírito Santo que nos orienta. E você está ali diante de uma situação, não sei como fazer, Senhor, esqueci, não sei agora qual decisão tomar. Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo vai lá e te ajuda. Aí você tira nota 10 na prova, né? E o pai fica feliz, o filho também. Foi com a ajuda do Espírito Santo. Então, Jesus fala sobre isso, que o Espírito Santo seria dado. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo relembra a palavra que nós esquecemos. A nossa parte intelectual realmente é falha, nosso cérebro vai esquecer, né? Mas o Espírito Santo está ali e ele é o ajudador. Então eu não preciso ter medo. Se com 70 anos eu me tornar muito esquecida, o meu cérebro pode começar a falhar, os meus neurônios podem não ter sinapses tão boas mais, mas o Espírito Santo vai continuar sendo muito bom e vai me ensinar. Se eu pedir, ele vai me instruir. Já pensou que cada uma de nós aqui, cada uma tem um professor particular? O Espírito Santo é um professor particular. Por que nós vamos ser velhos? Por que nós vamos agir como tolas? Como aquela mulher que destrói tudo com as próprias mãos. A Bíblia fala de uma mulher, imagina, que com as mãos destrói, né? As suas mãos destroem a obra de Deus na sua vida. Por que nós vamos ser tolas, né? Se temos o Espírito Santo. Então, se o professor terreno quer que os seus alunos realmente aprendam, imagina Deus como o nosso grande mestre, né? O que ele não é capaz de fazer para a gente aprender? Ele é capaz de mandar a gente até para um deserto. Bom, essa pessoa não aprende de outra maneira, não estou conseguindo fazer com que ela aprenda, então peraí, deixa eu mandar ela para um lugar que tem assim muitos sóis, muitos sóis, né? Deserto não tem um sol, não, tem muito calor, muita dificuldade, e ela vai aprender a depender de mim, né? Então, uma sabedoria que é maior do que a sabedoria dos inimigos. Mas o 99 fala: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Parece que o salmista é arrogante, né? Como pode alguém chegar e falar assim: eu sou mais entendido que o meu professor, né? O mestre que é o professor, né? Normalmente, quando nós estamos na escola, a gente está sentado e o professor está de pé, e essa própria posição já é assim, um pouco intimidatória, porque ele está de pé porque ele é alguém que tem mais instrução, ele tem um diploma, você não tem um diploma, não é assim? Você está numa condição inferior, o professor sabe mais, por isso nós fazemos perguntas, não é? Professor, isso aqui está certo? Por quê? Porque o professor é alguém que está numa posição mais elevada. E os professores, principalmente professores de universidade, então, eles fazem questão de mostrar que, né, eles são os mais sabichões, os alunos. Né? E às vezes o aluno até fica com vergonha de perguntar as coisas para o professor, porque ele pensa assim: eu vou falar uma asneira agora, se eu perguntar é melhor ficar com a dúvida, porque eu tenho vergonha de perguntar isso. Esse professor vai falar: como que você não sei, vai me humilhar? Não é assim? Não tem professores que humilham? Tem professor que humilha.
Ele quer mostrar que ele está num nível muito superior ao dos alunos, né? E aí, quando você vê que um aluno sabe mais do que o professor, isso não é uma coisa normal, não é? O aluno sabe mais do que o mestre. Ele não está falando isso por arrogância. É porque ele foi instruído com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo tão superior que ela ela capacita mais do que aquela capacidade que o professor tem dos livros, da formação de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, né? Que às vezes um professor se sente muito entendido porque ele passou por uma universidade de renome, não é assim? Quando a pessoa se formou numa grande universidade, ela faz questão de falar: olha, eu sou formado na USP. Quem forma na USP? Porque é a melhor, né, do Brasil, melhor de São Paulo. Então, as pessoas que formam na USP, né? Aqui, quem se forma em Coimbra? Eu sou da Universidade de Coimbra, formado, né? Coimbra é uma universidade antiguíssima. Quando o Brasil foi descoberto, acho que não existia Coimbra, não sei é tipo assim, sabe com quem você está falando? Você sabe onde eu me formei? Né? Mas a sabedoria de Deus é tão especial que o aluno se torna maior que o seu mestre em sabedoria. Não é bacana isso? É muito legal, né? Então a palavra de Deus faz com que nós venhamos crescer. Vida estagnada não é uma vida de quem tem a palavra de Deus como a sua referência. Às vezes nós nos deparamos com pessoas, com esposas, obreiros, membros, pessoas cristãs de uma forma geral, que estão estagnados, não crescem no entendimento, não crescem na graça, no conhecimento de Deus. Estão ali parados, parece bloqueados, sabe? Você vai conversar com aquela pessoa, tudo que ela tem para falar é o que ela falou, sabe? Não avançou. Você pode até falar a mesma coisa, mas aquilo tem dentro de si um significado muito mais profundo. Você fala porque estendeu aquele conhecimento. Muitas coisas que, quando nós pegamos pregações do bispo do passado e pregações de hoje, eu pego muitas pregações, né? E eu vejo que a base é a mesma, mas o conhecimento se aprofundou tanto, porque não houve estagnação, porque a nossa vida não pode ser estagnada. O que acontece no Brasil, principalmente, com respeito à dengue, uma doença que mata tanta gente? A dengue, o mosquito se prolifera onde? Onde tem água parada, né? Você vê que vai chegando o período das chuvas, há propaganda na televisão, nos jornais, tudo quanto é lugar. Olha, cuidado com a água parada. Até a tampinha, uma simples tampinha de garrafa não pode ficar parada, jogada no quintal, porque aquela tampinha vai ter umas gotinhas de água e o mosquito vai colocar ali os seus ovos. E ali vai nascer muitos outros mosquitos. E uma picadinha do mosquito dá a doença da dengue e leva a pessoa, às vezes, a ficar muito mal de cama, compromete os seus órgãos, pode dar dengue hemorrágica, então hemorragia interna grave, leva a óbito todos os anos, muitas pessoas no Brasil. E pode ser uma tampinha na garrafa de refrigerante que juntou uma água, mas aquela água ficou o quê? Parada, estagnada. Então cuidado, talvez você está recebendo o conhecimento, as informações a respeito de Deus, mas esse conhecimento está ficando parado dentro de si. Está caindo num lugar que não se movimenta. Então, deve haver uma movimentação. Que movimentação é essa? Quando a gente é instruído, nós precisamos primeiro praticar aquela palavra. E depois fazer aquela palavra chegar a outras pessoas. Olha a dinâmica, não fica parado, não pode ficar parado. Então, cada uma tem que olhar para dentro de si. Será que eu estou sendo essa água parada? Será que eu não estou estagnada na minha vida espiritual? Lembra da igreja de Laodiceia? Você não é nem frio e nem quente. O estagnado é a pessoa morta. Está ali. Não vai nem para frente nem para trás. Parou no tempo. O 100 diz: entendo mais do que os antigos. Os antigos aqui são os idosos, né? Por
porque guardo os teus preceitos. Idade não significa sabedoria, gente. Se fosse assim, a gente ia agora para os abrigos, para os lares, vamos nos tornar, né? E não significa. As pessoas às vezes envelhecem, mas não amadurecem, não ficam sábias, né? A Bíblia não fala sobre sabedoria independente da idade. Eu me lembro, isso aconteceu comigo, e eu já vi muitas esposas contarem a mesma coisa, talvez aconteceu consigo também, né? Quando nós nos casamos e éramos muito jovens, a vontade era o quê? Ficar mais velha logo, porque a gente não... Aquela juventude parece que eu fazia questão de usar roupas de senhoras, bem senhoras, né? A gente tentava, aquilo aconteceu com alguém? Isso, eu quero parecer uma senhora, né? De respeito, poxa vida. Não quero que as pessoas fiquem olhando, olha, eu sou uma criança. Mas olha só, sabedoria não tem a ver com idade. Ou talvez hoje você seja uma esposa jovem e que está nessa, poxa, eu quero parecer senhora. Você não precisa parecer senhora, você pode continuar vestindo a sua roupa de jovem, sua roupa normal, você pode vestir sua roupa. A sabedoria está no comportamento, nas palavras. Não está não que você vai aparentar só. Eu sei que a imagem fala muito, mas muitas vezes tem-se uma imagem de cabelo branco, mas quando você abre a boca não tem sabedoria nenhuma. Não adianta isso? Não adianta, né? E eu sei também que muitas jovens pensam assim, eu sou jovem, eu posso errar, eu sou jovem, né? Que as pessoas entendam que eu só tenho 20 anos e eu posso errar. Não, se você tiver a palavra de Deus bem guardada dentro de si, você vai cometer poucos erros. Não importa se você tem 20 anos, porque a palavra de Deus vai te amadurecer. A palavra de Deus nos amadurece. E é claro, ela vai nos poupar de sofrimentos. Porque quando você erra, você sofre. E Deus, através da sua palavra, Ele quer nos poupar, sim. A gente ficar batendo a cabeça. Não precisa bater a cabeça, cometer erros que vão trazer consequências ruins na vida. Você pode errar? Pode. Você vai errar? Vai. Mas não precisa cometer certos erros se você tem a palavra que te diz, olha, isso aqui não é bom. Tem erros que podem ser evitados, né? Então, a esposa jovem, ela pode ser nova na idade, mas pode ser muito madura. Eu já conversei com esposas, com obreiras muito novas, mas que tinham uma cabeça ótima, não é? Vocês já viram isso? Uma cabeça ótima. E já conversei com esposas e com obreiras que tinham 40 anos, mas a cabeça não era boa, porque faltava a sabedoria de Deus, né? O 101 fala, desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Nesse mundo nós somos viajantes, caminhantes, né? Imagina que a Bíblia coloca esse quadro diante de nós, de alguém que está caminhando. Nos Salmos, então, especialmente tem isso, né? Você vê que os Salmos de romagem, o Salmo 73 de Asaf, né? Quase que os meus pés se desviaram, porque a palavra nos posiciona como alguém que está vivendo, e esse processo de vida é caminhada. Então, quando você pensa que você está caminhando, você pensa logo que precisa olhar para o caminho, né? Quem está caminhando precisa vislumbrar o caminho, porque se eu não olho para o caminho, eu corro risco de cair num buraco, não é assim? De tropeçar numa pedra, de pisar em algo que vai cortar o meu pé. Eu preciso olhar para o caminho. Quem caminha precisa ter esse. Eu olho para a vida, mas eu olho para o caminho. Então, nós somos caminhantes, viajantes nesse mundo, né? O caminho está diante de nós. E quando eu olho para o caminho, eu preciso ter sempre atenção para verificar, será que eu estou andando no caminho certo? Jesus mesmo disse sobre 2 caminhos. Imagina, nesse mundo nós estamos o tempo todo caminhando, mas nós podemos sair do caminho e ir para outro caminho. Olha só, isso acontece às vezes sem a pessoa se dar conta. Ele estava no caminho estreito, ele fala de um caminho estreito e de um caminho largo.
E ela está lá no caminho estreito. Mas de repente acontece alguma coisa, sabe? Alguma proposta, alguma tentação, alguma ideia, alguma voz que fala na sua mente. E ela sai do caminho estreito e começa a andar no caminho largo. E ela está ali, está só andando no caminho largo. Só que o caminho largo leva a um outro destino. O caminho estreito, olha só, eles são opostos, não só no seu formato, eles são opostos no seu destino. O caminho estreito leva para Deus, leva para o céu, para a eternidade com Deus. O caminho largo leva para o inferno, né? Então eu preciso ter atenção em qual caminho eu tenho andado. O salmista aqui era uma pessoa de Deus, era uma pessoa convertida, uma pessoa temente. E ele fala desse cuidado que ele precisava ter constantemente com os seus pés, né? Aqui ele fala desviar os pés do caminho mau, ou seja, havia uma proposta constantemente para que ele andasse num outro caminho. Imagina, você está andando num caminho, e esse caminho, você quer aquele caminho, mas só que esse caminho, você sabe que é o melhor, que é o que vai dar uma eternidade com Deus, que vai evitar a condenação, o juízo de Deus. Só que esse caminho é difícil de andar. E às vezes virão tentações para você sair desse caminho, para você pegar um caminho que te dá mais conforto, mais fácil, não é? Veja que hoje nós estamos num tempo que as pessoas buscam facilidades em tudo, tudo. Não é de estranhar que você também se pegue de repente querendo alguma coisa mais fácil. Muitas vezes eu me pego. Ai, como é mais fácil aqui para fazer isso, hein? Como eu aprendo isso mais rápido? Qual é o caminho mais fácil? Porque nós somos assim. Dá para sintetizar isso aí? Esse negócio, 1 hora que você falando, 5 minutos. Ensina tudo que você quer estar em 5 minutos, não é assim? Porque nós queremos o quê? Facilidade. Então, nós temos que nos atentar. Isso aqui é um exercício pessoal, ninguém pode fazer por nós, né? Desviei os meus pés de todo o caminho. Todos nós temos ofertas de caminhos maus. Todos os dias nós temos ofertas. Nós vamos ter que dizer não para essa oferta. Nós vamos ter que colocar os nossos pés no caminho certo todos os dias, para que nenhum passo se desvie. Um passo que você dá no caminho mau, você vai ter consequências daquilo, né? O 102 fala praticamente a mesma coisa, né? O 101, ele não se desviou para o caminho dos maus, e não me apartei dos teus juízos. Deus designou um caminho seguro para andar. O caminho da disciplina, o juízo de Deus aqui, a gente pode entender como a disciplina dele. Tem um caminho de disciplina. A disciplina não é uma coisa boa, né? Quem é que gosta de ser disciplinado? Nós recebemos carinho das nossas mães, né? Os nossos entes queridos. Mas sabia que, na verdade, o que realmente contou para nós sermos quem nós somos hoje foram os momentos de disciplina? Sim, a disciplina. Às vezes o castigo. Então nós precisamos entender que Deus designou um caminho, e esse caminho é bom, é puro, é correto, esse caminho é seguro, e eu preciso andar nesse caminho, não posso me apartar dele, não posso me apartar da disciplina, não posso procurar facilidade, porque se eu procurar facilidade, se eu aceitar a importunação, imagina que a carne vai estar sempre nos importunando para a gente sair do caminho, né? A gente gosta do sossego, não é? Mas a carne não dá sossego, né? Já perceberam isso? A carne não dá sossego, o tempo todo a carne está ali, querendo ser saciada, querendo o pecado, né? Os prazeres, o mundo. Nós temos inimigos, o mundo, o diabo, a nossa carne, são os nossos inimigos. E quando eu penso na oração do Pai Nosso, né, que o primeiro pedido de Jesus foi com respeito a santificar o nome de Deus, ou seja, eu tenho uma luta, um combate todo dia, que é santificar o nome do meu Senhor na minha vida. Então, eu não posso ser Deus apenas da carne, porque se eu caio na tentação, eu não estou santificando o nome do meu Senhor. Não é só porque eu vou sofrer, não. Às vezes a pessoa fala assim,
Eu não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno. Eu não vou pecar porque eu não quero sofrimento depois. Nós precisamos primeiro pensar, olha só, olha o entendimento correto. Eu não vou pecar porque com o pecado eu não santifico o nome do Senhor. Primeiro desejo da nossa vida deve ser santificar o nome do nosso Senhor. Esse é o primeiro desejo. Então, eu não vou pecar porque eu não quero desonrar o nome do meu Senhor, eu não quero profanar o nome dele. Imagina, você pega o seu carro, você vai dirigir, eu só quero chegar no meu destino. Não, como eu vou santificar o nome do meu Senhor e ir no supermercado agora? Eu tenho essa lista de compra aqui para fazer no mercado. Como eu posso santificar o nome do meu Senhor aqui nas compras do supermercado? Eu vou agora editar um vídeo. Como que eu posso santificar o nome do meu Senhor editando esse vídeo? Eu tenho que santificar o nome do Senhor em tudo que eu faço no meu dia. Então eu tenho que me apartar realmente dos caminhos maus. Eu tenho que dizer não para a minha carne. Porque se eu digo sim uma única vez, eu estou profanando o nome do meu Senhor. Né? O 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Quem aqui gosta de doce? Ou quem não gosta de doce? Tem alguém que não gosta de doce? Eu não descobri ainda uma pessoa. O doce foi feito para a gente gostar dele, não é? Embora que hoje nós tenhamos recomendações médicas que nós temos que consumir doce com moderação. Principalmente os doces modernos, né? O açúcar, essas coisas, né? A gente já sabe que você não pode ter uma dieta que você coma doce no café da manhã, doce no almoço, doce no lanche da tarde. A vontade da gente é essa, não é? Pudesse, a gente não comia chocolate, de manhã, de tarde, de noite, né? Mas alguém aí começou a chocolate, tiramisu, assim, né? Doce de leite, goiabada. A gente comia só essas coisas, aí é tudo certo. Mas a gente não pode, porque a dieta cheia de açúcar não é benéfica para a saúde, né? Então, nós combinamos que doce é bom, é bom, é uma coisa boa, mas que a gente tem que vigiar. O menor dos problemas do doce é engordar, né? O menor dos problemas. Mas aí o salmista, ele faz essa declaração, né, tão admirável: quão doces são as tuas palavras. Nós costumamos, o doce é algo tão bom que nós costumamos falar que certas coisas que são boas são doces. Você já ouviu falar? Como aquela pessoa é doce, né? Ou a gente fala assim: fulano é um doce de pessoa. Olha só, nós estamos comparando, né? Aquilo foi um doce de atitude, não é assim? Aquela atitude foi tão doce. O que mais que a gente usa? Doce. A gente usa muitas vezes. Esse livro é tão doce. O texto dessa pessoa é tão doce, não é? Quando a gente quer uma coisa boa, branda, uma coisa prazerosa, a gente costuma falar que é doce. Olha só, doce é um substantivo, mas também é um adjetivo, a mesma palavra. Pertence a duas classes gramaticais, dependendo de como você coloca na frase. E aí ele fala que as palavras de Deus são doces ao paladar. Mas a gente sabe que nem todo mundo acha a palavra de Deus doce. Se achasse, as pessoas iriam para a palavra com toda vontade, igual a gente vai para uma caixa de chocolate. Não é assim? Como que a gente vai quando você ganha uma caixa de um chocolate que você gosta muito, você tem quase que trancar no cofre. Procurar um cofre para você não comer ela toda de uma vez, não é assim? Porque a nossa vontade é ficar ali, até aquilo acabar, né? Mas nós temos esse mesmo comportamento diante da palavra? Não, nem sempre. A palavra está ali. Você não tem aquela vontade, mas o que fala? E aqui agora? E depois? Poxa, que palavra! Será que nós temos esse paladar também para degustar a palavra e falar e fazer a mesma declaração? Como essa palavra é doce! A referência do salmista aqui de doce, naquela época, não era brigadeiro, não era bis, não é? Era o quê? Mel.
o doce mais doce da natureza criado por Deus, né? São as abelhinhas que criam. Eu estava vendo um dia desse quanto tempo da vida da abelha que ela leva para criar um pouquinho de mel. Gente, olha, um dia eu li, lembro, até esqueci um pouco disso, mas é extraordinário, né? A formação do mel, muito legal. E aí, você pensa que a referência do salmista de doçura, de coisa muito doce, era o mel. Ele colocava o mel na boca e ele amava. E ele diz: as tuas palavras ao meu paladar, a minha alma, são mais doces do que o mel, que eu aprecio tanto. Né? Aí você pode dizer assim: olha, mas a mesma palavra que diz aí que as escrituras são doces como mel, fala também que a palavra é a espada, importante, que ela penetra, não é? Nós não temos declarações assim? No Salmo 29 fala que a palavra de Deus é tão forte, tão poderosa, que ela desnuda os bosques. Imagina isso. Um bosque, imagina um bosque cheio de árvores, bem fechado. Imagina uma floresta com as árvores, muitas árvores, tudo fechado. A palavra de Deus, uma palavra que ele fala, os bosques ficam todos desnudos. Imagina isso. Tira todas as folhas das árvores, elas ficam peladas. Então a palavra de Deus, ela é terrível, né? Eu não posso pensar que a palavra é uma coisa assim, suave, que vai só me acarinhar, que vai... Não, a palavra vai doer, mas ela continua sendo doce, porque ela está fazendo bem. Ela está produzindo uma obra, e uma obra que é necessária. Então, nem sempre a palavra que nós vamos ouvir é uma palavra que a gente gosta de ouvir, mas é a palavra que nós precisamos ouvir para nos corrigir, para nos colocar no caminho, porque nós às vezes desviamos do caminho. Então, nós precisamos ter esse paladar para apreciar a palavra. E é a fé que me dá o paladar. É a fé que vai me dar o paladar. Quando eu estou vivendo a fé, eu consigo perceber o valor da palavra, o sabor da palavra, a importância da palavra. Só a fé faz isso, né? E diferente do doce que eu tenho que consumir com moderação, a palavra não existe moderação. Você pode consumir à vontade, você pode consumir, que eu digo, você pode ler, meditar na palavra, quanto mais, melhor. Ela só vai fazer bem, né? E esse versículo aqui, você já imagina, que eu tenho muitas coisas para falar, também não vou falar, né? E eu coloquei dois pontos aqui. A vida é amarga, eu preciso falar sobre isso. A vida é dura, é difícil. A vida muitas vezes vai trazer situações dolorosas, difíceis. Mas quando nós temos a palavra tempera a vida amarga. A palavra tira o amargor da vida. A vida, os problemas, os convívios, as decepções, as traições, sabe? Tudo isso é muito difícil. Mas a palavra, quando penetra em nós, quando ela está em nós, quando ela nos fecunda, todo esse amargor da vida sai. Talvez você não se dá conta, mas você é uma pessoa amarga. Eu vejo, às vezes eu me deparo com pessoas que são amargas pelas coisas que sofreram, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Eu não sei qual é o seu sofrimento na obra, eu não sei qual é o seu sofrimento na vida, sofrimento familiar, o seu sofrimento com o seu corpo, o corpo que você recebeu de Deus, né? Que de repente tem debilidades, talvez tenha problemas de saúde. Então, não deixe que os problemas te tornem uma pessoa amarga. Deixa a palavra de Deus entrar. Porque quando ela entra, ela faz com que a gente venha encarar os sofrimentos da vida com outras lentes, né? Quando eu vejo os sofrimentos com os olhos de Deus, eu entendo que o sofrimento não é para o meu mal. O sofrimento não é para me matar. Vai cooperar para o meu bem, vai contribuir para a minha salvação, para a eternidade. Então só a palavra de Deus tira o amargor da vida. Não deixa os sofrimentos da obra, o sofrimento da vida te tornar uma pessoa amarga. Que você seja essa pessoa, que as pessoas à sua volta possam falar: fulano é doce. Porque quem tem a palavra de Deus é doce, né?
Porque como pode? Eu tenho a palavra, que é essa doçura, mais doce que o mel, e eu sou uma pessoa amarga, que dou patada em todo mundo, que as pessoas têm medo de conversar comigo. Não combina isso. Se eu sou assim, eu estou sendo uma pessoa amarga, essa amargura tem que sair. E a palavra tem que entrar. Olha o apóstolo Paulo. Tem carta mais doce do que Filipenses? E Filipenses foi escrita na prisão. Um homem passando frio, passando fome, escassez, sozinho. Escrevendo no meio das suas necessidades físicas. Imagina isso. Ou você acha que ele estava numa suíte, tinha um banheiro lá, tinha uma casa de banho super equipada para ele ir? Não. Onde ele se alimentava, ele fazia suas necessidades. Mas olha que doçura que sai na carta de Filipenses. Olha que doçura tem na carta a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Mas a vida estava sendo amarga para ele, muito amarga. Então, quando a gente olha a vida com os olhos, com as lentes da palavra, você pode receber o mal, que você não vai retribuir com esse mal, né? Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Então a gente já falou que os mandamentos nos tornam sábios, né? Os mandamentos que trazem realmente a verdadeira sabedoria. Mas aqui nesse versículo a gente percebe que tem um caminho falso, que parece que vai te dar entendimento, mas não dá, né? E muitas vezes o homem é tentado porque ele quer conhecimento, ele quer sabedoria, ele quer. Mas aí ele pode pegar um caminho falso para esse entendimento. Vamos pensar, quais caminhos falsos são esses? Por exemplo, o caminho da religiosidade é um caminho falso. A pessoa às vezes acha que é sábia porque tem 20 anos de igreja. E ela joga isso na cara dos outros, ela esfrega isso, porque ela tem não sei quantos anos de obra, porque ela foi levantada pelo bispo fulano, ciclano, sei lá, né? Noé abriu a arca, ela estava descendo da arca, e ela acha que isso é um caminho falso da religiosidade, do tempo. Não. O tempo, gente, não vai nos tornar mais salvos naturalmente. Não é porque você vai envelhecer que você vai se tornar uma pessoa não, pelo contrário, né? Outro caminho falso aqui que eu vejo é a moralidade. Muitas pessoas acham que aquilo que elas têm de moral, de ética, é sabedoria, que isso tem valor diante de Deus. Nós temos que andar correto, sim, mas isso não é verdadeira sabedoria, porque a sabedoria espiritual só Deus pode dar, ela não vem de nós. Não vem porque você ficou meditando, né? Meditação segundo o mundo é você ficar se esvaziando de si. A meditação segundo Deus é você se encher com a palavra. São coisas opostas, diferentes, né? Então, não é a moralidade que você adquire ao longo da vida, de reparar as coisas, não. Porque minha mãe me ensinou a ter caráter. Ótimo. Mas isso aí não é sabedoria de Deus. Temos que ter caráter. Mas um é o caráter que nós recebemos dos nossos pais, da nossa criação. O outro é o caráter de Deus. Concorda comigo? Que ele é muito mais elevado? Né? E também um caminho falso é o do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração quer nos aconselhar, né ou não é? O coração quer aconselhar. Faça isso, faça assado, fale assim, né? Mas o coração é enganador. Então é um falso caminho da sabedoria. O único caminho seguro é o caminho de Deus, o caminho da palavra. Ele instrui corretamente. A nossa carne, por exemplo, ela é um falso caminho, porque ela vai querer que nós venhamos tomar decisões baseadas nos apetites carnais, nos prazeres. Por exemplo, o mundo se guia hoje pelo prazer. Como é que são as relações sexuais hoje? São baseadas pelo hedonismo, só pelo prazer. Isso dá prazer? Então você pode fazer. Claro que pode. Não é o que eles falam? Você pode tudo. Né? O que vale é você se sentir bem. A Bíblia não fala isso sobre o leito conjugal. Então, até nas coisas mais íntimas, a Bíblia tem uma direção.
Tanto ser guiada pelos meus apetites carnais. A minha carne pode dizer, coma, 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 coma. Se eu comer como a minha carne está dizendo, meu estômago está pedindo, eu vou ficar doente. E eu não vou comer para santificar o nome do meu Senhor. Porque até no prato de comida eu tenho que comer santificando o nome do meu Senhor. Então, olha só, é um falso caminho. A carne, a minha barriga vai ter que, olha, como. Mas a sabedoria de Deus vai dizer, não come. Você comer isso aí vai te fazer mal.